Você sabia que as profecias apontam muito para Roma como tendo grande influência dentro do cenário nos últimos dias? Graça e paz, meus amados, saúdo a todos vocês, meus irmãos em Cristo, para mais um vídeo aqui no nosso canal Estudo Divino. Inscreva-se no nosso canal, se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, compartilhe e marque o sininho, ative o sininho para que você receba notificações dos novos vídeos. Alguns inscritos aí, alguns irmãos dizem que não estão recebendo as notificações dos novos vídeos, das lives, que nós fazemos aos sábados. Precisa marcar o sininho, tá, meus amados, para que vocês possam receber essas notificações. Hoje, antes de iniciar este vídeo, eu quero deixar bem claro que o meu intuito aqui não é tirar as pessoas de determinadas igrejas ou afastar elas da religião delas. Tampouco declarar aqui apostasia ou degradação de fé de nenhuma entidade religiosa. O que eu quero apontar aqui são relatos bíblicos, profecias e cumprimento dessas profecias através da história da humanidade de homens que infelizmente não fizeram aquilo que era da vontade do Senhor. A reflexão aqui hoje é a respeito de Roma, a cidade de Roma na Itália. Roma que já teve muito mais poder no mundo um dia do que tem hoje, quando funcionava como a cidade sede do Império Romano. E a profecia bíblica aponta muito para Roma, até porque as escrituras bíblicas ocorrem, na verdade, em períodos que o Império Romano dominava. E algo muito curioso que eu vejo é na profecia de Daniel, capítulo 2. Eu vou resumir aqui para vocês. O povo de Israel estava na escravidão, cativo pela Babilônia dessa vez, depois de muitos anos que tinha sido liberto do Egito. Mas o povo caiu em pecado, caiu em rejeitar a Deus e acabaram sendo escravos de novo, dessa vez na Babilônia. E o primeiro rei ali, que quando dominou, que teve esse contato com o povo de Israel, foi o rei Nabucodonosor. Esse rei, em certa ocasião, ele teve um sonho de uma grande estátua, e esse rei ficou intrigado com esse sonho e perguntou aos magos, às pessoas ali sábias do reino, quem sabia dizer para ele o que ele havia sonhado, porque ele não disse o que ele havia sonhado, o que eu sonhei e qual a interpretação disso que eu sonhei. Então todos os sábios e magos ficam ali, atordoados, tentando buscar respostas, mas não conseguem. E o rei fala bem assim: olha, se ninguém me entregar uma resposta, eu vou matar todos os sábios, todos os magos do reino. E Daniel era um desses homens considerados sábios dentro do reino da Babilônia. E ele, chegando até o rei, pediu para que o rei desse um pouco de tempo, que ele iria orar para o seu Deus, para que assim o seu Deus o revelasse. E assim Deus revelou, e Daniel chegou diante do rei e não só disse o que o rei havia sonhado, mas também a interpretação do sonho. O rei havia sonhado com uma grande estátua, com cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, pernas de ferro, pés e dedos de barro misturado com ferro também. E Daniel dá a interpretação ao sonho dizendo que a cabeça de ferro era o reino da Babilônia. Aquela estátua relatava os reinos que dominariam sobre a terra até que se estabelecesse o reino eterno do Senhor Jesus. Porque essa estátua, estando toda apresentada, vinha uma rocha, uma pedra, como um grande monte, sem o auxílio de mãos, e era lançada nos pés da estátua, ou seja, no último reino da estátua, ia destruindo os pés, as pernas, a cintura, e essa pedra seria um reino que nunca passaria, que seria uma simbologia do reino de Deus que nós aguardamos. E nós vemos a Babilônia sendo representada pela cabeça da estátua, depois vem o Império Medo-Persa, a Grécia, que seria a cintura de bronze,
e o Império Romano, que é as pernas de ferro. Os pés também têm ferro. E se tem coisa de Roma nas pernas, também tem nos pés, só que tem barro. É um reino meio que dividido, é um reino que não se mistura. Roma com alguma coisa. E a pedra, a grande rocha, o reino de Deus, bateria em Roma. Em Roma e mais algum outro reino que simbolizaria o barro, talvez. O curioso é que Roma existe até hoje, não deixou de existir, e hoje é sede da igreja cristã, da maior igreja cristã que nós temos atualmente. Outra profecia, lá de Apocalipse 17, João tem uma visão de uma mulher que está assentada sobre uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. E esta mulher admira muito João. João se admira porque vê que ela está embriagada com o sangue dos santos e com as testemunhas de Jesus. E lá, nos últimos versos de Apocalipse 17, o anjo fala, olha, a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Diante do Império Romano, que João estava ali, ele tem essa visão e o anjo fala, ó, a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A grande cidade que reinava sobre os reis da terra era Roma, né? Era a cidade de Roma, era a cidade sede do Império Romano, que dominava realmente sobre os reis da terra. E o que João viu, né, ali naquela mulher que tomava o sangue dos santos, embriagava as nações, seria a Roma cristianizada, que foi o que aconteceu durante a Idade Média. Roma se cristianizou e perseguiu sim os cristãos e matou mais de 100 milhões de pessoas durante a Idade Média, com Santa Inquisição, caça às bruxas, proibição de Bíblias. Pesquisem, isso é histórico. E mais do que isso, é confirmação da palavra de Deus, das profecias, principalmente de uma palavra de Jesus, que ele dizia que um certo tempo as pessoas perseguiriam e matariam aos cristãos, pensando que estavam fazendo para Deus. Só que essa mulher, que é simbolizada aí por Roma, né, a grande cidade, ela é destruída pela besta que sobe do abismo, a besta que é considerada por muitos um anticristo. Então o próprio anticristo, com os reis da terra, destroem essa mulher, que seria, vamos dizer, a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. E o mais curioso é o seguinte, que há uma profecia do próprio santo católico, São Malaquias, que fala exatamente isso que fala na profecia de Apocalipse 17. A profecia de São Malaquias, que viveu ali, acho que no século 9, 10, por ali. Ele teve uma visão, segundo ele, e nessa visão ele relatou, ele viu quantos papas haveriam desde o tempo dele até o tempo do fim, até o último dia. E ele relatou 112 papas, dos quais o Francisco, o Papa atual que aí está, é o 112º. E ele diz assim: na perseguição final à Sagrada Igreja Romana reinará Pedro Romano, que alimentará o seu rebanho entre muitas turbulências, sendo que então a cidade das 7 colinas, abre aspas, Roma, será destruída e o formidável juiz julgará o seu povo. O próprio santo da Igreja Católica disse que a cidade das 7 colinas seria destruída. Segundo ele, teve uma visão, uma revelação disso. O mais curioso é que a profecia de Apocalipse 17 aponta exatamente isso, que a besta que sobe do abismo destruiria a cidade que reinava, né, naquela época, que no caso era Roma. E ele fala de 7 colinas também, né? E lá na profecia de Apocalipse 17, João relata que a mulher estava sentada sobre a besta, sobre as 7 cabeças da besta, que são também 7 montes. Curioso também é que quando João escreveu o livro de Apocalipse, ali aproximadamente no ano 90 após Cristo, naquele tempo existia um imperador chamado Vespasiano, e a moeda de Vespasiano mostrava exatamente isso, né? Retratava exatamente isso, uma mulher sentada sobre montes. Então talvez não ficou difícil de João entender que o anjo estava se referindo a Roma, né? Quando ele fala desse, está assentada sobre montes, ou quando ele diz é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O intuito desse vídeo é para que nós fiquemos atentos. Nós sabemos, infelizmente,
que houveram muitas turbulências nos últimos tempos na Igreja Católica. Mais uma vez, lembrando, não estou querendo denegrir a imagem da Igreja com isso, mas sim mostrar a verdade acerca dos fatos e da profecia. Há 7 anos atrás, em 2013, quando Bento XVI renunciou por conta de muitos abusos da Igreja, casos de pedofilia e muitas outras coisas que muitas vezes ficaram escondidas pela Igreja, aconteceu algo muito curioso. Naquela mesma noite da renúncia do Papa, 2 raios caíram sobre a Basílica de São Pedro. Algo muito estranho, no mínimo. Eu não quero dizer com isso que todos os católicos estão perdidos, que tem que saírem da Igreja Católica, não. Ouçam a voz de Deus. O Senhor sabe o que vai ser melhor para todos. O que nós não podemos nos conformar é com a distorção da palavra de Deus, com homens cruéis que aparentam ter misericórdia e, na verdade, cometem atrocidades como cometeram na Idade Média pessoas da própria Igreja Católica. E principalmente devemos estar atentos às profecias e à palavra do Senhor Jesus. Deus te abençoe e que esse vídeo seja edificante na sua vida e de muitos outros.